Salve, salve, torcida do Flamengo! Salve, salve, nação rubro-negra, que bom estar com vocês aqui no nosso vídeo da tarde. É isso mesmo, meu amigo. O vídeo que traz todas as notícias do Flamengo atualizadas, não é verdade, meus amigos? Então, por falar em notícias, vamos a ela nessa tarde de quarta-feira. Olha lá, perguntas e respostas sobre a SAF. Vamos entender tudo sobre esse questionamento aí dessa notícia para tirar qualquer dúvida que ainda há sobre a SAF no Flamengo, hein? E como fica a renovação de Gabigol? Novo substituto de Gabigol e 60 milhões a mais nos cofres do Flamengo. Tudo isso rapidinho depois da nossa vinheta. Roda ela aí. Flamengo! Meus amigos e minhas amigas, vocês que estão chegando aqui agora no nosso canal, eu já peço aí com todo carinho, com todo respeito, lógico, para que você possa ajudar a gente aí. Como é que você ajuda? Clicando aqui nesse botãozão inscreva-se, você vai estar inscrito automaticamente, sem preencher nada, vai pagar nada, você já vai estar ajudando a gente aí. Eu te peço com muito carinho, de rubro-negro para rubro-negro, dá essa moral pra gente aí. Vou ficar muito grato a você, meu amigo e minha amiga rubro-negra. Não deixa de dar o like aqui, ó, o joinha, porque entende-se que o YouTube vê que você está gostando e assim ele divulga o nosso trabalho, né, pelo Brasil e mundo afora. Então amassa o like aí, dá essa moral pra gente. Também, meus amigos, não deixe de acionar o sininho para receber notificações de vídeos que a gente faz aqui. E também eu gostaria de ler a sua resposta ali, para poder até a gente mandar também uma resposta para vocês ali de tudo que a gente está trazendo do nosso Flamengo. Com oferecimento da Fotografa Estúdio, sempre com a gente, cuidando aqui do nosso material, do nosso estúdio, dos nossos vídeos, das edições, do som, da luz. Muito obrigado a essa parceria e que também nos presenteou aí com a camisa nova oficial do Flamengo. Eles são demais. Fotografa Estúdio, sempre com a gente, cuidando dos nossos vídeos aqui do nosso canal. Meus amigos, 60 milhões a mais nos cofres do Flamengo. Por que isso? Bom, a gente já sabe ali com a questão do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo, que faz parte da Libra, ali com outros clubes brasileiros que assinaram o contrato e tudo mais, né? A Rede Globo, que é a patrocinadora do Campeonato Brasileiro, fez um contrato com os clubes de 2025 a 2029, ou seja, 5 anos, e vai pagar por ano, né, na divisão, uma bolada por ano, 1 bilhão e 300 milhões de reais, né, com a Pay-Per-View, Sport TV, com o canal aberto. E sendo assim, a Globo pagou imediatamente, já pagou ao Flamengo 60 milhões de reais, ou seja, mais uma graninha boa nos cofres do Flamengo. Essa manhã eu falei com vocês, né, dos 11 milhões ali do Zé Delivery, né, da Ambev, e agora o Flamengo recebeu imediatamente os 60 milhões que a Globo tinha feito o contrato, e ele já está nos cofres do Flamengo. E aí a divisão fica o seguinte: 40% de forma igual, desses 1 bilhão e 300 milhões, né? 30% por audiência e 30% pela performance na tabela ali que você, né, o grau que o clube se encontra, a posição que o clube se encontra, tudo isso envolvido nessa grana. É uma boa grana para o Flamengo se tornando cada vez mais milionário, não só o clube do Brasil, nos clubes do Brasil, mas também pela América do Sul. A verdade nua e crua é essa. Meus amigos, como é que fica a questão da renovação com Gabigol, que ainda é uma novela, e a novela parece não ter um capítulo meio que finalizado? O que acontece, gente? A gente sabe que
Gabigol ali foi julgado, suspenso 2 anos, vai cumprir 1 ano, porque já foi ano passado e aí já conta como 1 ano. Bom, a questão é que o Flamengo ainda está acreditando, como eu disse de manhã ali, que eles vão entrar com essa ação lá no CAS, né, na Suíça, a Corte Arbitral do Esporte, para poder reverter essa situação. Bom, até aí tudo bem. Mas, Fábio, como é que fica essa renovação com o Gabigol? É complicado, meus amigos, porque o Flamengo, se o Gabigol ainda tiver que cumprir esses 1 ano e 1 mês mais à frente, vai ser um gasto muito grande do clube, ou seja, o clube vai estar gastando com o Gabigol, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2024, e sendo assim, o que acontece? É um gasto que a diretoria do Flamengo está analisando. Muita gente perguntou, será que desde o ano passado o Flamengo não está enrolando ali a questão do Gabigol para saber o resultado final dessa questão da punição, aí o Flamengo vem enrolando em banho-maria? Pode até ser, mas eu acredito mesmo na queda do desempenho do Gabigol. Agora, a questão dele ter sido punido, não jogar e não treinar, não significa que ele não possa renovar com o clube, de forma e maneira nenhuma. Mas o Flamengo vai esperar. A verdade nua e crua é essa, para saber o que vai acontecer. Segundo o Marcos Braz, quando teve ali o sorteio da Libertadores, não sei se vocês vão lembrar, ele veio desconversando, deixou um enigma e falou que as coisas estão andando, as tratativas, vai ser tudo na hora certa, mas quem decide é o presidente, ou seja, quem decide é o Landim. Mas a questão é que agora fica complicado, porque se o Flamengo não renovar, o contrato se acaba, e depois, para tentar uma nova contratação, se assim for a vontade do Flamengo com o Gabigol, fica uma coisa muito complicada. Eu acredito que essa situação vai ter que aguardar, até porque se ele for absorvido pelo CAS, vai demorar, né? Até o CAS julgar, leva aí mais ou menos de 5 a 6 meses, tá? Mas se for liberado antes, ele pode jogar esse período até ser julgado pelo CAS. Mas aí vamos ter que aguardar. Mas a questão em relação a questão da renovação com o Gabigol, complicado um pouco a gente prever o que pode acontecer. Mas, lógico, o Flamengo vai estar de olho, vai ver se ele vai realmente ser absorvido, e eu acho que está tudo dentro dessa jogada. Se Gabigol for absorvido, vai haver uma conversa, uma possível renovação. Se não for, eu acho bastante complicado, hein, gente? Vai ficar bastante complicado a renovação de Gabigol. Até porque essa notícia que eu vou dar agora tem a ver até com o Gabigol. Ou seja, o Flamengo tem um novo substituto por Gabigol? Será? O que está acontecendo? O Flamengo vai aproveitar essa deixa aí da janela do dia 1º de abril, né, até o dia 19 de abril, esses 19 dias aí, que os clubes, não só o Flamengo, mas os clubes brasileiros podem contratar dentro do Brasil os jogadores que assim fizeram parte dos campeonatos estaduais de cada estado aí que ele pertence. Bom, e o Flamengo está de olho e bem aberto, e eu vou dizer mais, é o grande goleador, o grande artilheiro do atual campeonato carioca. Um jogador rápido, um jogador que tem desenvoltura, um jogador que sabe se colocar, sabe se mexer, né? E tem, assim, uma força grande dentro da área. De que eu estou falando? Vocês sabem que eu estou falando do Carlinhos, do Nova Iguaçu. Vai ter a final agora, o primeiro jogo da final sábado. E o Flamengo já há conversas com o Nova Iguaçu. E isso poderia ser uma possível substituição para o Gabigol? Pode ser. Mas a questão é a seguinte, o que leva a essa vantagem? Bom, ele é um grande jogador e tem outros clubes no Brasil que estão interessados no Carlinhos, tá? Não só o Flamengo. Mas o Flamengo já tem uma conversa com a diretoria
do Nova Iguaçu. O que é bom aí? O que é bom é que ele, primeiro, ele é um grande jogador, um bom jogador, é artilheiro, é o que a gente precisa, é um centroavante. Poderia cobrir o lugar do Gabigol? Poderia, sem problema nenhum. E qual é a outra vantagem? Que é um jogador que viria mais barato e também a sua renda, o seu recebimento estaria dentro e muito dentro dos padrões do Flamengo que quer pagar. Mas o Flamengo não está só de olho no Carlinhos, o Flamengo está sondando, né, jogadores que aí estão participando dos campeonatos estaduais do Brasil, por causa dessa brecha que a gente falou, mas que as conversas com o Nova Iguaçu estão avançadas e pode acontecer aí uma contratação, lógico, óbvio que isso aconteceria, né, após o campeonato carioca, porque ele é o jogador principal do Nova Iguaçu, mas poderia ser aí um substituto para o Gabigol, sabendo que o Tite apoia essa contratação, se a diretoria der o pé, se a diretoria firmar essa vontade de contratar o Carlinhos, o Tite, o comandante do Flamengo, apoia plenamente. O que você acha, gente? Vocês acham que o Carlinhos cairia bem no Flamengo? Até porque existem outros jogadores? Existe. Mas eu acho que vai ser muito difícil uma contratação dentro do próprio país, porque a questão é que ninguém quer fortalecer o adversário. A verdade nua e crua é essa. Ninguém quer fortalecer o adversário. E o Carlinhos, né, que tem se desenvolvido aí, é o atual artilheiro. Pedro pode passar? Claro que pode. Mas é o atual artilheiro e foi o único jogador que fez o gol, né, no Flamengo sofrido no Campeonato Carioca. Meus amigos, vamos a uma coisa muito importante. A gente trouxe aqui uma reportagem no qual tira todas as dúvidas e questionamentos da SAF. Então não pula esse vídeo, é importante você entender. Perguntas e respostas. Foram feitas as principais perguntas sobre a SAF e as respostas. Por exemplo, o Flamengo pode mudar o estatuto para virar SAF em ano eleitoral esse ano? E aí veio a resposta. Tendo acalmar os receios dos sócios sobre a mudança da diretor da relação institucional do Flamengo, Cacau Cota disse que recentemente que o Flamengo não poderia mudar o estatuto para virar SAF este ano por se tratar de ano eleitoral. Bom, ocorre que o estatuto proíbe alterações no ano das eleições que digam respeito ao processo eleitoral em si, processo eleitoral, tá? Não seria possível, por exemplo, propor um artigo para mudar a data da eleição. Então, né? Os critérios de elegibilidade ou da forma da votação também. A transformação do clube em SAF não tem relação com isso e pode ser discutida. Vocês entenderam? Qualquer mudança na forma eleitoral não pode, mas a questão da SAF até pode ser discutida. Deu para entender? Agora, outra pergunta aqui, ó. Qual a posição da diretoria do Flamengo sobre a SAF? Bom, em público, o presidente Rodolfo Landim costuma falar em teoria que o clube deveria estudar a possibilidade de virar SAF para financiar a construção, olha lá, de um estádio próprio. Na prática, ele está articulando há meses um projeto concreto, ok? E quer, ao menos, dar o pontapé inicial para a transformação antes do fim do seu mandato, que é agora, final do ano. O tema, porém, não é unânime dentro da própria diretoria, já que o próprio primo dele, do Landim, o vice-presidente de patrimônios, que é o Arthur Rocha, que a gente tem falado dele aqui, decidiu apresentar uma emenda ao Conselho Deliberativo para discutir a aprovação. Ou seja, como eu falei ali agora a primeira pergunta, né, quanto à questão da SAF, não sabe se pode ter emenda. Eleitoral, não. Você vai tratar alguma coisa sobre a eleição, não pode ter emenda. Mas a SAF, olha, por isso que o Arthur Rocha, que é primo dele, está correndo atrás, né, para a questão de não deixar isso acontecer. E o que a emenda do primo de Landim fala? Como revelou, né, o MRN, a emenda de Arthur Rocha, que até segunda-feira agora, ontem de ontem, contava com cerca de 40 assinaturas e deve ser protologada nesta quinta-feira, ou seja, amanhã, prevê que a transformação do Flamengo em SAF teria que ser aprovada pela Assembleia Geral, que reúne todos os sócios do Flamengo, com quórum no mínimo de 30% e a maioria qualificada de 2/3, ou seja, no mínimo 20% dos sócios,
com direito a voto do Flamengo, cerca de 1.200 a 1.400 pessoas. Ele quer proibir essa emenda, porque se ele quer proibir essa emenda da SAF, é que pode acontecer alguma coisa aí para o ano eleitoral, sem dúvida nenhuma. Olha aqui uma outra pergunta: qual será o trâmite da emenda? A partir do protocolo da emenda, que deve acontecer nesta quinta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, envia a proposta à comissão de estatuto formado pelos conselhos nomeados por ele e vai determinar se a proposta está dentro das regras. Caso receba sinal positivo, o presidente do COD abrirá o prazo de 30 dias para que os conselheiros apresentem sugestões de alteração do texto proposto por Arthur Rocha. Passado esse prazo, a comissão de estatuto deve consolidar o texto de uma sessão para votação, deve ser convocada. Gente, é uma coisa muito complicada, hein? O que seria uma SAF no Flamengo? O presidente Rodolfo Landim, sempre que fala do assunto, garantiu que a intenção é vender no máximo 30% do futebol do Flamengo. Ou seja, é vender, galera. É vender, uma vez vendido, acabou. Para investidores milionários, mantendo a pasta sob o controle do clube. Ele diz que não há risco de acontecer no Flamengo o que acontece com o Pedrinho no Vasco. É preciso lembrar que, porém, que o passado de Landim era enfático e que o Flamengo não precisava virar SAF. E mudou de repente. Interessante de um investidor para assumir o controle do futebol do Flamengo, poderia fazer ele mudar de ideia também sobre a questão. Agora olha aqui, ó, outro ponto principal. Landim poderia ocupar o cargo numa SAF do Flamengo? Isso é a grande dúvida. E olha aqui, ó. A lei das SAFs não impõe nenhuma restrição. Tanto que o Fortaleza, por exemplo, se transformou recentemente em SAF. E seu presidente Marcelo Paes, que não podia mais se reeleger igual Landim, olha lá, virou CEO da SAF. Landim já admitiu que se os dirigentes do clube assim desejem, poderia assumir um cargo semelhante. O Conselho Deliberativo ao Flamengo poderia alterar o estatuto, olha lá, então há a possibilidade de alterar o estatuto para propor uma quarentena, mas isso não está em discussão na proposta de Arthur Rocha. Meus amigos, é lógico que eu trouxe e falei sobre isso, que Landim, lógico que estaria como CEO. E, se bobear, o Landim é milionário, gente, né? Ele poderia colocar uma das suas empresas comprando a cota da SAF do Flamengo. Isso poderia ser totalmente visível e totalmente real. É uma coisa que está sendo discutida, mas é algo que pode acontecer e a gente tem que ficar de olho. Eu trouxe tudo isso aqui para esclarecer definitivamente sobre essa questão da SAF. Meus amigos, vão ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo aí. Não deixa de se inscrever, não deixa de dar o joinha, o like aí, não deixa de acionar o sininho e dar a sua opinião sobre tudo que estamos falando aqui no nosso Flamengo. Salve, salve, torcida do Flamengo! Salve, salve, nação rubro-negra!